Denúncia de violência em São Paulo. Câmeras de segurança flagraram funcionárias agredindo crianças em uma creche conveniada da prefeitura na zona sul da capital paulista. Mães de alunos fizeram hoje um protesto em frente ao local. Com cartazes nas mãos, essas mães exigem falar com a direção da escola. Elas acusam que funcionários do local agrediam as crianças. Tentamos de todas as formas, de forma pacífica, conversar. Foi agendado reuniões onde a escola, da mesma forma que está aqui agora, fechada, não nos atende. Os cobertores eram jogados na cara das crianças. Algumas corriam para deitar logo, para não sofrer represália. Tá? Na hora de acordar as crianças, os colchões eram puxados, algumas crianças caíam desorientadas no chão. As imagens do sistema de monitoramento da creche do dia 24 de novembro mostram as crianças deitadas em um colchonete na sala de descanso. Em poucos minutos, uma das professoras força um dos alunos a dormir, segurando a cabeça. Depois ela puxa uma outra criança à força. Essa mãe registrou um boletim de ocorrência contra a creche e gravou a filha relatando o que a professora fazia com ela. O que a professora fez com você, filha? Em agosto desse ano, foi relatado também alguns roxos durante uma semana que minha filha ficou aqui no SEI. Alguns roxos no corpo delas, onde eu vim aqui na escola. E agora, nesse mês de novembro, a minha filha, ela simplesmente relata que está com medo de vir para a escola. No último sábado, as mães foram ao local para uma reunião marcada com a diretora e encontraram os portões fechados. Hoje, alguns pais chegaram para deixar os filhos, mas a creche não abriu. Sexta-feira já não teve aula, né? E hoje também não avisaram nada. Tem um grupo deles também, não avisaram nada no grupo. E agora eu tô aqui, ainda bem que eu estou de folga. Se não tivesse de folga, ia ser aquela confusão para arrumar alguém para deixar ela, né? Lá em cima da hora. Sexta-feira mandaram mensagem no WhatsApp, né? E falaram que não ia ter aula por causa de um vazamento de gás. Não falaram nada de agressão de criança nem nada. O Centro de Educação Infantil Arte de Aprender é administrado por uma organização social conveniada com a Prefeitura da capital. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo disse que as funcionárias foram desligadas da unidade escolar. Afirmou ainda que a Diretoria Regional de Educação iniciou um processo para averiguar o que aconteceu no local e orientou ao centro educacional a registrar um boletim de ocorrência. O meu sentimento é só que a justiça seja feita. Nós só queremos ver as imagens para comprovar, para anexar em processo, para que essas professoras elas paguem por isso. O meu filho ele está mais carente, ele está exigindo mais atenção. Ele fica, mamãe, pega no colo, mamãe, não quero fazer soneca, eu tô com medo. O caso foi registrado na delegacia da região como lesão corporal, ameaça, difamação e calúnia. Um inquérito da polícia foi instaurado e já foram solicitadas imagens para o estabelecimento de ensino. História assustadora, né? Se são só as funcionárias, cadê a direção dessa escola para dar uma satisfação para essas mães e pais? Em nota, o Instituto Pássaro Branco, que administra o Centro Educacional Infantil Arte de Aprender, manifestou repúdio pelo ocorrido e afirmou que não compactua com a atitude das funcionárias. Disse ainda que as imagens foram entregues às autoridades competentes para averiguação. Uma menina de 4 anos foi estuprada e assassinada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mãe tinha deixado a criança em casa com 2 irmãos de 7 e 8 anos para ir a uma festa. Hoje, na porta do IML, o tio da menina segurava o vestido favorito dela. Ela falava que era o esquema do aniversário dela de bolo. Muito abalada, a mãe era consolada pelos familiares antes de liberar o corpo da filha. Kemily Radassa Silva, de 4 anos, foi morta no fim de semana. Segundo a polícia, o suspeito é o primo, Reinaldo Rocha Nascimento, de 22 anos. A mãe da menina disse que tinha deixado a criança sozinha com mais 2 irmãos de 7 e 8 anos para ir a uma festa. Em depoimento aqui, a mãe assumiu que não tinha pedido para ninguém cuidar dos filhos, só que achava que nada aconteceria, porque às vezes ela fazia isso, voltava rapidamente e todo mundo se conhece na região. Quando a mãe voltou na madrugada de sábado, a filha tinha desaparecido. No domingo, os vizinhos pressionaram Reinaldo, que acabou confessando. Aonde tu botou minha sobrinha? Aonde tu botou minha sobrinha? Calma, gente, a polícia tá aqui.
Revoltados, vizinhos agrediram Reinaldo e colocaram fogo na casa dele. Aí, ó. Olha aí a casa do vagabundo. Minha filhada era tão meiga, carinhosa. A gente nunca imaginaria que ele seria capaz de fazer isso. Reinaldo contou à polícia que foi até a casa da menina sabendo que ela estaria sozinha. A criança foi levada para a casa dele e estuprada. Após o crime, a vítima começou a chorar. E para evitar ser descoberto, Reinaldo decidiu matar a garotinha enforcada. Ele revelou que escondeu o corpo da criança em um saco de ração e jogou na beira de um valão. Reinaldo já tinha passagem pela polícia por roubo. Hoje ele foi levado para o presídio. A mãe da menina poderá responder por abandono de incapaz. A justiça precisa ser feita, só que eu estou falando de uma criança que foi tirada de dentro de casa. Nossa, não tem nem palavras para uma monstruosidade dessa. Olha a audácia desse outro criminoso no Rio de Janeiro. Ele passou de bicicleta e roubou o celular de uma mulher que estava usando o aparelho para pedir um carro por aplicativo na saída de um shopping na zona oeste da cidade. Com o aparelho desbloqueado, ele usou uma rede social, cara de pau, usou uma rede social para fazer uma transmissão ao vivo e debochou do que tinha acabado de acontecer. Uma das seguidoras da vítima gravou a tela e publicou o vídeo com a imagem do assaltante. Então tá aí a imagem do assaltante para todos poderem ver e identificá-lo. A Polícia Civil diz que tenta identificar o criminoso, assim vai ficar mais fácil, né? Se você souber quem ele é, pode informar a polícia. No aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Receita e a Polícia Federal reforçaram a fiscalização para combater o tráfico internacional de drogas. Nas últimas semanas, auditores fiscais e agentes da PF fizeram diversas apreensões. Uma jovem de Santa Catarina tentou embarcar em um voo para Portugal com mais de 3 quilos de cocaína presa ao corpo. Um passageiro peruano usou jaquetas, além dos pés e do puxador da mala, para esconder 5 quilos da droga. Um paraguaio também foi detido com 5 quilos de cocaína no fundo da bagagem despachada. Já um mexicano foi flagrado com 9 quilos de metanfetamina, na maior apreensão desse tipo de entorpecente no aeroporto de Confins. A droga sintética estava na mochila do suspeito. É um caso atípico, né? É um caso, na verdade, de entrada de droga no nosso país. A metanfetamina é uma droga que não é muito comum no Brasil, é bastante rara. O aumento das apreensões coincide com a operação de garantia da lei e da ordem nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. Desde o começo de novembro, o combate ao tráfico internacional de drogas nesses terminais ganhou o reforço de militares das Forças Armadas. Aqui em Confins, a Polícia Federal ampliou as ações de fiscalização e inteligência. Isso pode ter influenciado na decisão dos traficantes em arriscarem a novamente tentar embarcar com droga aqui no Aeroporto Internacional de Confins. Os agentes da PF contam com o apoio de cães farejadores. Aparelhos de raio-x e câmeras de monitoramento também ajudam a identificar possíveis suspeitos. A gente tem uma câmera, inclusive, que identifica o passageiro pela íris, né, do olho, e o analista ou auditor fiscal que está ali fazendo a seleção, ele pode também ali já selecionar o passageiro para a verificação e a abertura da mala e mais uma verificação de raio-x. As pessoas que transportam drogas para os traficantes são chamadas de mulas e o perfil, segundo os responsáveis pela fiscalização, é diversificado. A gente vê mulheres, homens, idosos, jovens, são pessoas que têm uma dificuldade financeira, né? E aí com isso é cooptado por criminosos para conseguir algum dinheiro fácil. A pena para o tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. A gente tem tido também muito êxito em identificar recrutadores e responsáveis por levar essas drogas para o exterior. Um homem morreu após o motorista de um carro de luxo perder o controle da direção a mais de 200 km por hora. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Em alta velocidade, o condutor da Porsche, avaliado em R$800 mil, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e depois em um poste. Com o impacto, o banco do passageiro foi arremessado a uma distância de 20 metros. Kaique Pelegrino Tavares, de 32 anos, morreu na hora. Segundo a polícia, o painel indicava que o motorista estava a 250 km por hora. O empresário Rodrigo
Rodrigo Chiatti saiu andando do carro consciente, mas pediu para ser levado para o hospital. Ele estava com a CNH vencida há 10 anos e, como se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi preso em flagrante. Um vídeo postado antes da batida mostra pelo menos um dos ocupantes bebendo dentro do carro. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez e confessou que tinha acabado de sair de uma festa. Após o rompimento parcial da mina 18 da Braskem, em Maceió, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, anunciou hoje um plano para desapropriar a área atingida pela mineradora. Os terrenos dos 5 bairros afetados devem virar um parque ambiental. Desde julho deste ano, os imóveis da região pertencem à Braskem, que durante acordo com a prefeitura da capital alagoana, se comprometeu a não construir nas áreas desocupadas. Nós temos conversado com os nossos técnicos, com a equipe do governo, para nós desapropriarmos toda a área que foi afetada pelo crime da Braskem. E nós criarmos um grande parque estadual, devolver esse patrimônio em memória das vítimas. O governo estadual também anunciou que uma equipe do Instituto do Meio Ambiente vai investigar o impacto do rompimento de parte da mina 18. Um plano de compensação às vítimas e uma campanha de incentivo ao turismo na região também fazem parte das ações apresentadas pelo governador. Precisamos juntos, as prefeituras, a Prefeitura de Maceió, o governo federal, nós fazermos uma promoção, uma campanha demonstrando que o problema está localizado justamente naqueles bairros. E esse plano tem o objetivo de contemplar as vítimas, os comerciantes, as prefeituras da região metropolitana e também o governo de Alagoas. A Defesa Civil informou que vai retomar o monitoramento do solo, mesmo após a perda do equipamento instalado na Lagoa de Mandaú. Para o órgão, o rompimento de ontem pode ter sido suficiente para o preenchimento da mina. Não há indícios de que as outras 34 tenham sido afetadas. Amanhã, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, vai a Brasília, onde deve se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é de Alagoas, e o presidente Lula. Desde 2018, a extração da mineradora Braskem resultou na retirada de mais de 60 mil pessoas de 14 mil imóveis. Um ano depois, em 2019, a empresa interrompeu as atividades e vem realizando o fechamento das minas. Voltamos em 30 segundos. O Brasil tem cerca de 220 mil pessoas em situação de rua. Com o objetivo de dar assistência a essa população, o governo federal lançou um plano de ação e monitoramento para efetivar a política nacional para essas pessoas. Um estudo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania revelou que a cada 1.000 brasileiros, um não tem onde morar. É esse o cenário em 64% dos municípios do país. O plano tem um investimento inicial de R$1 bilhão, com medidas em 7 áreas. Nós sabemos que muitas vezes o Estado não cuida dessas pessoas. Muitas vezes a sociedade não se importa com essas pessoas e muitas vezes passamos por elas e viramos o rosto para não enxergar esta que é a realidade do descaso político, econômico e social desse país. Se essas pessoas existem, tem culpa e a culpa não pode ter outra senão do Estado. O presidente Lula e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também assinaram simbolicamente o decreto que regulamenta a Lei Padre Júlio Lancelotti. A norma, que deve ser publicada em breve, proíbe o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas de construção hostis nos espaços de uso público para afastar pessoas em situação de rua. Marreta em toda arquitetura hostil. Que toda arquitetura hostil seja retirada e nunca mais seja implantada. Essa ação é também uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes. Em julho, o magistrado atendeu a um pedido em uma ação da Rede, do PSOL e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Na ocasião, Moraes deu 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação sobre as pessoas em situação de rua.
Para ter dados mais assertivos sobre essas pessoas, Silvio Almeida anunciou o lançamento do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Percebemos que é um grupo heterogêneo de pessoas que estão em situação de rua por motivos diversos, com rompimento de vínculos familiares ou comunitários, desemprego, perda de moradia, uso abusivo de álcool e drogas. Ou seja, companheiros e companheiras, esse grupo precisa ser compreendido em sua diversidade, para que as ações a ele direcionados sejam efetivos e não contribuam para perpetuar exclusões e violência. E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, descartou hoje qualquer possibilidade de o Brasil se envolver num eventual embate entre Venezuela e Guiana. José Múcio afirmou que as fronteiras do Brasil estão sendo reforçadas e foi enfático ao garantir que não será autorizada a passagem de tropas venezuelanas por território brasileiro. O Congresso Nacional pretende fazer um esforço concentrado para votar pautas prioritárias para o governo federal. O presidente Lula se reuniu nessa manhã com ministros e líderes do governo nas duas casas legislativas para afinar as prioridades. O esforço do Congresso começa nesta semana. Na lista de prioridades está a medida provisória sobre as subvenções do ICMS a empresas. O texto regulamenta em quais situações elas poderão abater os incentivos dados pelos governos dos estados na base de cálculo de impostos federais, como o imposto de renda de pessoa jurídica. A medida é apontada pelo governo como fundamental para aumentar a arrecadação e cumprir a meta de ajuste fiscal no ano que vem. Essa medida tem um impacto de 35 bi de arrecadação, de 80 bi. Então, nós temos quase 100 bi em torno dessa medida provisória. Então, para nós, esta é a prioridade das prioridades. Nós temos 2 semanas que vale o ano inteiro. Nós temos MP 1185 aí para ser apreciada, temos várias autoridades a serem sabatinadas e votadas no Senado. O veto presidencial ao projeto que prorroga a desoneração da folha de salários de 17 setores também deve entrar na pauta do Congresso. O governo tenta evitar que os parlamentares derrubem o veto. Para isso, o ministro da Fazenda reafirmou que uma alternativa será apresentada ao Legislativo após a votação da reforma tributária. O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação em 2023 de 4,54% para 4,51%, abaixo do teto da meta, que é 4,75%. A estimativa para o Produto Interno Bruto subiu de 2,84% para 2,92%. Já a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu em 11,75% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje os pagamentos de dezembro. As parcelas foram antecipadas por causa das festas de fim de ano. Os valores serão liberados de acordo com o número do NIS, começando pelo final 1. O último pagamento será no dia 22 de dezembro. O valor é de R$ 600, com adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos e R$ 50 para gestantes e para criança ou adolescente de 7 a 18 anos. Esse mês também será pago o auxílio gás no valor de R$ 104. 5.400.000 famílias serão beneficiadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar visitou hoje o acampamento do MST atingido por um incêndio no interior do Pará. 9 pessoas morreram. A direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Parauapebas, no sul do Pará, recebeu uma comitiva com representantes dos governos federal, estadual e municipal para discutirem soluções imediatas para a situação das mais de 1.000 famílias assentadas no local. O ministro Paulo Teixeira apresentou a proposta do governo de fazer um levantamento de áreas públicas com a finalidade de assentar as famílias da área. Nós estamos buscando também uma alternativa de transferência das famílias daquele acampamento que nós estamos considerando inadequado para um lugar melhor, para depois, ao cadastrá-las e ao buscar as alternativas, assentá-las para que definitivamente elas possam produzir alimentos para o povo brasileiro. Hoje pela manhã aconteceu o funeral
de 3 funcionários da empresa de telecomunicações e 6 moradores do assentamento Terra e Liberdade, seguido de um ato em defesa da reforma agrária. O acidente aconteceu no último sábado, depois que uma antena atingiu a rede elétrica e provocou uma explosão. As chamas atingiram pelo menos 15 casas, 2 ficaram destruídas, mais de 30 pessoas foram levadas para hospitais da região. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de quase 5 milhões de reais. E a gente volta então logo em seguida. Você vai ter as notícias do esporte. Agora, os clubes estão atrás de reforços. Fique com a gente. Até já. O Brasil iniciou a agenda de reuniões à frente da presidência rotativa do G20, que é aquele grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. Vamos a Brasília saber mais sobre essa notícia com a repórter Maria Ferreira, que tem todas as informações. Oi, Maria, boa noite. Então, nos conte sobre essas reuniões, onde, quando elas serão realizadas, do que tratarão. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Essas reuniões acontecem aqui no Itamaraty entre hoje e o próximo dia 15 de dezembro. Esses encontros se dividem em 2, uma trilha de Sherpas e uma trilha de finanças. Os Sherpas são os emissários enviados pelos líderes do G20. Eles supervisionam as negociações que estão sendo feitas e também discutem os pontos que vão formar a agenda da cúpula do G20. Hoje aconteceu a primeira reunião da trilha de Sherpas e eles discutiram os objetivos do Brasil à frente da presidência do G20 e também a forma que o Brasil quer trabalhar. Nós vamos ouvir agora o embaixador Maurício Carvalho Lírio, que é Sherpa brasileiro. Nós temos o compromisso de focar o G20 em ações que tenham resultados e efeitos concretos na vida das pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto de métodos de trabalho. Segundo ponto, a questão do engajamento da sociedade, ou seja, a presidência brasileira dará ênfase à necessidade de maior participação da sociedade civil nas discussões do G20. Reforçar essa participação e, ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo entre essas negociações, essas reuniões das autoridades também com a sociedade civil. E olha, na próxima quarta-feira, de forma inédita, será feita uma reunião conjunta entre essas duas trilhas, a de Sherpas e a de Finanças. Nesse encontro, o Brasil vai apresentar suas prioridades à frente da presidência do G20. E são elas o combate à fome, pobreza e desigualdade, o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas e a reforma da governança global. Outras reuniões como essas devem acontecer durante todo o ano que vem aqui no Brasil e elas servem como uma preparação para a cúpula do G20 que acontece de fato em dezembro do ano que vem no Rio de Janeiro. E olha, outra coisa muito importante também é que hoje foi aprovada oficialmente a seleção do Brasil, a eleição, na verdade, do Brasil como sede da 30ª Conferência do Clima, a COP30. Esse evento vai acontecer pela primeira vez em uma cidade amazônica, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. Em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, 3.000 alunos ficaram sem aulas hoje, depois das chuvas do final de semana. 10 escolas municipais tiveram as aulas canceladas, 5 precisaram ser fechadas para serviços de limpeza e reparos. Uma está com acesso bloqueado, outra escola está sendo usada como ponto de coleta de doações e 3 outras ainda servem de abrigo. 406 pessoas estão nestas unidades. O município segue em estado de alerta depois do temporal da noite de sexta para sábado, quando choveu o esperado para todo o mês de dezembro. E a forte chuva que caiu na cidade de Xanxerê, no interior de Santa Catarina, na tarde de ontem, deixou uma pessoa morta e muito estrago. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu mais de 130 milímetros em menos de 1 hora na cidade da região oeste de Santa Catarina. Várias ruas de Xanxerê ficaram alagadas e muitos carros submersos. Esse homem caminha na calçada com a água na cintura. Neste local, a correnteza formou um redemoinho. A força da água formou uma cachoeira na varanda desta casa. Um homem de 31 anos morreu dentro do carro que foi arrastado.
Por causa das chuvas, a prefeitura da cidade decretou situação de emergência. O governador do estado, Jorginho Melo, visitou a região afetada pela tempestade e prometeu ajudar a reconstruir a cidade. Infelizmente, pessoas foram retiradas de casa, perderam tudo. Eu tive com o prefeito em alguns bairros. Junto nós vamos ajudar a reconstruir. O prefeito está empenhado, já está a Defesa Civil, todas as forças econômicas daqui estão trabalhando para limpar a cidade, restabelecer, e ele está levantamento o tamanho do prejuízo, para que eu possa ajudar mais. Já foi enviado R$500 mil já para enchentes. E aqui em São Paulo, ao menos 2 casas correm risco de desabar após as fortes chuvas de ontem. Os imóveis estão localizados na zona sul da capital e foram interditados pela Defesa Civil. Vídeos feitos por moradores da região mostram aí as estruturas inclinadas para frente em direção à avenida. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A subprefeitura de Embu-Mirim disse que as casas foram afetadas por um solapamento do leito do córrego Piraporinha. Bom, vamos saber então como fica o tempo amanhã em todo o país com a Valéria Luizete. Valéria, bem-vinda, boa noite para você. Valéria, chuva, muita chuva em Santa Catarina, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Continua assim amanhã? Pois é, boa noite Amanda, Augusto, e boa noite a todos que assistem ao Rede TV News. Como nós podemos ver aqui agora no nosso mapa, pelo menos na região sul, a chuva deve dar uma trégua amanhã, mas há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em grande parte do país amanhã, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, passando aqui pelo sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já nas áreas em amarelo, tanto no sul quanto no nordeste, o dia deve permanecer nublado, mas firme. Falando agora das temperaturas para amanhã, o dia promete ser de bastante calor em grande parte do país. Temperaturas um pouco mais amenas em algumas regiões, como por exemplo em Curitiba, mas no restante do país, máximas aí passando dos 28 graus. E a partir de quinta-feira, as temperaturas devem subir ainda mais, isso por conta de uma nova onda de calor que deve atingir o país a partir de quinta-feira até a próxima quarta-feira, dia 20 de dezembro. Ela deve atingir principalmente 8 estados do país, entre as regiões centro-oeste, parte do nordeste e norte do sudeste. As máximas podem passar dos 40 graus Celsius. Falando um pouco mais agora da previsão do tempo amanhã para a região sudeste, máxima de 28 graus em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Belo Horizonte e tempo mais firme no Rio de Janeiro e em São Paulo. Amanda e Augusto. Perfeito, Valéria. Obrigado. Boa noite para você. E nós voltamos em 30 segundos. Vamos de boa notícia? A cidade de São Paulo vai ter ônibus de graça aos domingos. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Ricardo Nunes, em reunião com técnicos da SP Trans para apresentação de um estudo complementar sobre a tarifa zero no transporte municipal. Nunes afirmou que a medida vai fortalecer a economia da cidade em um dia de pouco movimento. Vamos ouvir. Nós vamos ter uma grande oportunidade de oferecer para toda a sociedade um transporte gratuito para ele poder ter acesso aos nossos parques, ao esporte, lazer, cultura. Isso tem uma relação muito importante com a questão da saúde mental, para as pessoas poderem curtir a cidade com a sua família. Isso vai dar uma condição de bem-estar muito importante e a geração de uma atividade econômica forte aos domingos. Continue com a gente, voltamos já. O cantor Zé Neto, da dupla com o Cristiano, teve alta hoje do hospital depois de sofrer um acidente no interior de São Paulo. Na última terça-feira, Zé Neto bateu o carro contra um caminhão e capotou. Ele sofreu fraturas em costelas, um edema pulmonar e um corte no braço. Segundo a equipe médica, o cantor vai precisar de repouso e fisioterapia para se recuperar completamente. Obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. E amanhã tem mais. Contamos com a sua presença a partir das 7h20 da noite. Até lá. Tchau, tchau.